E aí aqui a gente discute as principais estratégias, né, na sua jornada para aumentar o seu lucro sem perder a qualidade de vida. Eu sou Raquel Travassos. E eu, Mary Gomes. E o tema de hoje vai ser: não sei o que fazer com o dinheiro que sobra no meu negócio. Que é um tema aí, mais um tema de finanças, né? As duas primeiras lives foram mais relativas a clientes, né? Porque a gente trabalha sempre com os nossos 4 pilares, que é você, clientes, planejamento e finanças. Então, a primeira live foi de captura de cliente, foi saber como se captura cliente. Então, a gente falou um pouco das necessidades, se perceber como, em que necessidade o teu negócio atende e como cruzá-lo ao negócio, a opção, né, o desejo que o cliente quer em relação ao seu negócio. Depois também como definir o cliente ideal e como definir o seu propósito. Na segunda live a gente falou já como reter esse cliente, né, que você conseguiu captar através exatamente da jornada do cliente, né, como perceber que a sua comunicação, os seus pontos de contato são adequados ou não a ele, como fazer uma boa pré-venda, uma prestação de serviço também adequada e um pós-venda. E aí montamos também a Lifetime Value, né, Raquel? Sim. E na terceira, que foi a de ontem, né, como não se preocupar mais com o dinheiro. Então, a gente falou dos tipos de despesa, né, principalmente despesas fixas, variáveis, como você tirar da sua receita o Prolabore efetivamente. Então, quer dizer, essas duas foram realizadas a partir do conceito de cliente. Ontem nós falamos de finanças e hoje a gente continua também com o pilar finanças, né? Isso aí. Só que ontem a gente ficou mais focado na gestão do negócio, né? Em como não se preocupar com dinheiro. E isso vai te levar exatamente a um cenário onde você tem um dinheiro hoje sobrando, né? Vamos supor que você tenha lá, conseguiu resgatar, manter aquele dinheiro ali. Quando você tem dinheiro em caixa, o que você fazer para usá-lo de uma forma mais inteligente, né? Uma forma mais adequada para cada vez dinheiro gerar mais dinheiro, né? Porque o que a gente quer é isso, que dinheiro trabalhe para a gente, né? A gente não vai ficar, a gente quer buscar isso como um objetivo maior, né? Isso aí, eu coloquei até um áudio no Telegram hoje falando isso, né? Eu já ouvi de alguns empreendedores dizerem assim, né? Quando a pessoa tem um cenário em que ela tem algum dinheiro em caixa, que ela tem dinheiro sobrando, e ela tá vendo aquele dinheiro meio sem destino, e aí a frase que eu ouvi foi a seguinte: quando eu tenho dinheiro em caixa e não sei o que fazer, eu vou investir em estoque. E aí meu áudio hoje no Telegram foi justamente desmistificando isso e dizendo para vocês que estoque é desperdício. Não vou me aprofundar nesse tema aqui agora, porque tá lá no Telegram, então eu recomendo que vocês vão lá ouvir. Mas a gente vai elaborar um pouquinho esse cenário aí para vocês hoje, como é que vocês podem investir de maneira mais inteligente, que não em estoque necessariamente, um estoque que você não precisa. Isso aí. Porque, na verdade, né, você tem duas opções na vida, né? Do seu negócio ou na sua vida pessoal. Você tem uma vida de sobressaltos, onde você efetivamente está sempre naquela coisa assim, ai meu Deus, bateu o correio, você acha que vai chegar mais um boleto, né? E aí já fica naquele estresse quando vai ser o próximo imposto, o que tem que pagar, o que não tem. Então, é uma vida eterna de sobressaltos. Ou você pode ter uma vida blindada, em que, por mais que o país passe por né, intempéries econômicas, né, e sobressaltos também na realização da economia, mas que você está de uma forma segura, digamos assim, no seu mundo, que é o seu negócio. É claro que você sempre vai sofrer um pouco das consequências de uma economia mal gerida, digamos assim. Mas, pelo menos, você está ali blindado de forma a não sofrer tanto com essas alterações de recursos, enfim, de coisas que são de impostos e outras situações que vêm do governo propriamente dito, né? E o que é isso, né? Como você ter uma vida também que você não tenha necessariamente, por exemplo, eu estou aqui ganhando esse valor, mas eu uso esse dinheiro para alguma coisa e fico de novo sem nada. Então eu trabalho novamente, ganho aquilo e volto a ficar sem nada novamente. Que é o que a gente chama da vida
de bike, né? Na verdade, se você parar de pedalar, você cai. Então, assim, o que a gente quer é que seja uma coisa mais fluida, né? Então, para isso, a gente passa muito, né, o conceito que a gente chama de abastança, né? O que é abastança? É você, imagina o seguinte, se hoje você parasse de trabalhar, por quanto tempo você manteria as suas condições de tudo que você tem, de tudo que você paga, inclusive a parte de lazer, inclusive a parte, sei lá, de, eu tenho determinados luxos dentro de casa. Manter isso também e sem trabalhar, por quanto tempo você mantém essa condição hoje? Né? Eu mantenho por um mês, eu mantenho por 3 meses, eu mantenho por um ano. Então, isso é o que a gente chama de nível de abastança. É o dinheiro permitindo que você pare hoje, seja lá por que motivo for, né? Ou como aconteceu agora de pandemia, ou simplesmente, porque eu quero, sei lá, tirar um ano sabático, ou porque eu quero fazer um curso fora. Enfim, o que efetivamente, quanto tempo você pode parar e conseguir se manter naquele mesmo padrão de vida. Não é caindo o padrão, não. É se manter no mesmo padrão de vida. Então, isso é a gente pensar, né, em primeira instância, em como se pagar para eu criar esse meu nível de abastança. E você só consegue isso, né, gente, porque se você criar este hábito, eu recebi aquele bolo que, por exemplo, a gente falou ontem, que a gente explicou sobre despesas, sobre as receitas, e aí quando você receber esse dinheiro, você ter o hábito de reservar uma porcentagem, lá um valor, para exatamente começar a gerar esse seu nível de abastança, que a cada ano tem que melhorar. Olá, Ana Luísa. Então, assim, a cada ano é bom, né? Hoje, por exemplo, a gente faz imposto de renda, é um bom parâmetro, inclusive, para você ver, né? Porque é uma hora que você para você fazer, né, os seus valores ali e tal. É bom para você ver, aproveitar esse tempo e também estudar qual é o seu nível de abastança. Então, utilize esse tempo para você pensar isso e ver o que você precisa ajustar. Só que para essa criação de hábito, né, Raquel, você precisa, para criar, eu vou juntar dinheiro por juntar dinheiro, né? Não tem muito sentido isso, né? Porque fica aquela coisa assim muito, muito solta, sem um objetivo maior. Então, o que a gente fala? Para você criar este hábito efetivamente, você tem que ter uma visão de futuro. Tem que ter um motivo, um porquê. Mais uma vez, porque toda vez que você for cansando daquela situação, você está olhando para o seu norte e vai dizer, é por isso que eu quero fazer o meu nível lá, aumentar meu nível de abastança e colocar lá mais dinheiro no meu potinho, lá no meu porquinho, para conseguir viver o mais tempo possível, né? A Ana está perguntando aqui, ó. Boa noite, Stephanie. A Ana está perguntando, qual o nível adequado para investir no negócio anualmente? A gente vai falar um pouco sobre isso, Ana, porque não tem um valor exato, né? Não tem uma regra, né, de quanto você tem que investir anualmente no seu negócio. Primeiro que investimento pode ser a compra de um maquinário, pode ser investimento em autodesenvolvimento, pode ser investimento na parte física, né, na loja, se você tiver uma loja. Então, e investimento pode ser você guardar o dinheiro e investir efetivamente o dinheiro ali no longo prazo. Mas a primeira coisa que você tem que pensar você tem uma reserva de emergência? Esse é o ponto base, né? O ponto básico, que tem muito a ver do que a gente vai desdobrar aqui, que são os objetivos, a visão que você tem para o seu negócio. Mas antes de começar a pensar em fazer 1000 ideias, né, mirabolantes e ficar pensando, imaginando tudo que você pode fazer, a primeira coisa é o que a Mary estava falando, o nível de abastança. Como eu me mantenho se eu parar de gerar receita? Então, a reserva de emergência é o primeiro grande objetivo que você tem que criar e conseguir suprir essa reserva de emergência, para depois você começar a pensar em efetivamente investir no seu negócio. E o quanto você tem que investir anualmente vai depender muito do quanto você tem de dinheiro em caixa, de quanto você precisa de giro ali para ficar em caixa, porque não é porque sobra um dinheiro que você pode simplesmente usar tudo, né? E aí, ou investir tudo, ou botar tudo na reserva de emergência. A sua empresa precisa ter dinheiro em caixa. Assim como a gente tem que ter um dinheirinho na carteira, meu pai sempre brinca falando assim, boa noite, Bianca.
Meu pai sempre brinca falando assim, tem que ter o dinheiro do ladrão na carteira. Ele sempre fala isso. Porque ele sempre fala assim, não, tem que ter R$ 10 na carteira que seja para dar pro ladrão, para você não tomar uns Meu pai tapas à também toa. fala isso. Meu pai Olha, também isso é um fala absurdo. isso. Isso é um absurdo A que total. ponto chegamos no Rio de Janeiro? Porque é assim, né? Tipo, você tem que ter R$ 10 pra não tomar uns tapas. Enfim, é muito triste, a gente ri, mas é muito triste. Mas, assim, e a gente precisa ter R$ 10 na carteira, R$ 20, R$ 50. A gente precisa ter um dinheiro na carteira. Você pode precisar beber uma água, tomar uma coca, passar mal, precisar comprar um remédio, ajudar alguém. Então você tem que ter algum dinheiro na carteira. A sua empresa também precisa ter um dinheiro em caixa. É a carteira da sua empresa. E aí, parte desse dinheiro que sobra, você tem que deixar ali no caixa da sua empresa para fazer seu giro, e a outra parte você vai definir o quanto você vai investir para reserva de emergência, quanto você vai investir para uma melhoria na empresa, enfim. Segue aí, Mary. E aí, né, respondendo também um pouquinho mais a tua pergunta, o que acontece, né? Você tem que fazer, na verdade, ao contrário, né? Por que você precisa investir? Qual o seu objetivo em investir? Né? Aí sim, quando você tem esse porquê, se transforma aquilo num projeto e aí você vai buscar quanto efetivamente você precisa investir e ajustar, se for o caso ou não. Mas a gente vai falar até detalhadamente mais no desdobramento aqui. Então, voltando lá à parte da visão, né, que você precisa ter da visão de futuro, né, a visão nada mais é do que definir aonde você quer chegar. Então, e aí, gente, é definir em detalhes mesmo. Seja detalhista quando você conceitua essa visão para o seu negócio, né? Como você deseja que o seu negócio seja reconhecido pelo mercado que você tem inserido, ou você quer expandir até esse mercado, né? Uma definição que você pode fazer em conjunto até com quem trabalha com você, ou se você trabalha sozinho, de qualquer forma, é bom você ter isso, porque é exatamente aonde você quer chegar, porque senão parece que a coisa fica meio solta, né? Sem ter muito motivo. Então, a gente já falou até em outras lives aqui que a gente recomenda que para o seu negócio você faça em termos de 5 anos, a menos que seja um negócio voltado mais à tecnologia, que aí é tão dinâmico que de repente aí é melhor, sei lá, são uns 3 anos, assim, porque tecnologia muda muito rápido e aí realmente tem que ter uma visão de futuro um pouquinho mais curta, né? Mas, a princípio, 5 anos, para a grande maioria dos negócios, é bem plausível e bem normal. Então, mas é importante vocês terem na consciência que essa visão de futuro tem que ser algo que, de fato, inspire, né? Que seja desafiador e que, de fato, inspire. Então, é uma coisa que vai te puxar. Como é que você vê e como você quer ver o seu negócio e como você quer ser vista, né? Então, sempre pensa nisso. E aí, um dos maiores erros que a gente vê, principalmente nos pequenos negócios, né, é você ter uma definição assim muito genérica, né? Então, por exemplo, eu tenho um negócio de confeitaria, por exemplo, né? Aí eu ponho lá assim: nossa visão é produzir doces com qualidade que satisfaçam nossos clientes. É muito genérico. O que é satisfazer? Pode ser para uma coisa, para outro, né? Outro. Quem são efetivamente esses clientes, né? É produzir doce de qualidade. De repente, uma pessoa tem um padrão de qualidade, a outra já tem outro padrão de qualidade. Qual é a sua, né, versão de qualidade? Então, você tem que ter uma visão mais focada. Então, por exemplo, nesse caso da confeitaria, qual seria um modelo mais plausível, né, e mais forte para você ter uma visão inspiradora? Então, nossa visão é ser reconhecida no mercado brasileiro pela excelência em produtos únicos de confeitaria a baixo custo. Tá vendo como é que você consegue ser muito mais específico? Onde eu quero atacar, onde eu quero focar o meu negócio? Eu quero focar no mercado brasileiro. Então, significa que eu não vou exportar e que eu também, por exemplo, no nosso caso, não vou ficar só aqui no Rio. Então, eu vou expandir para o resto dos estados. Eu quero produtos únicos, ou seja, eu não vou fazer o doce que todo mundo faz, eu vou buscar coisas que são diferenciais. Então, é um doce que eu vou inventar, é uma receita de família, enfim, que eu vou trazer para poder me diferenciar. E a baixo custo para eu poder não ter produtos diferentes, mas ser competitivo no mercado. Então, você foi muito mais diretivo, mais pontual naquilo efetivamente que você está querendo para a sua visão de futuro.
né? E é legal definir também, né? Não, isso não precisa estar necessariamente descrito nessa declaração da sua visão, do seu objetivo, mas é legal que você saiba e a sua equipe saiba o que é um padrão de excelência para você, né? Então, o que significa ser excelente para você no seu negócio, né? E isso tem que direcionar, porque aí você vai começar a ter clareza de onde é que você tem que investir, aonde você vai botar esse dinheiro. A coisa começa desse nível macro, né? Então, quando eu sei que eu quero ser reconhecida no Brasil pela excelência dos meus produtos, eu sei o que é excelência para o meu negócio, né? O que eu entendo que é ser excelente no meu negócio. Com produtos únicos de confeitaria a baixo custo, eu já vou começar a entender para onde é que eu tenho que virar a pontinha lá do meu navio e aonde eu vou botar os recursos, tanto de energia, de tempo e de dinheiro. Sem dúvida, E aí, né, Raquel, assim, a visão ainda fica um pouco distante do que efetivamente você quer, né? Ainda fica um pouco etéreo, mas é importante você ter. A partir daí, você desce, você sempre tem que partir do olhar da floresta, né? E depois procurar a árvore efetivamente que você quer. Então, nesse momento da visão, a gente está no momento de olhar a floresta, como se você estivesse sobrevoando a floresta. Só que aí você começa a descer um pouquinho mais. Então, aqui eu vou para o próximo passo, que é definir os meus objetivos. Então, a visão, você teve lá uma visão de longo alcance, que está lá nesses 5 anos, e os objetivos já são anuais. Então, você vai focar mais naquele ano efetivamente. Então, por exemplo, no nosso caso, né? Como no nosso exemplo aqui. Se a visão ali é ser reconhecida no mercado brasileiro pela excelência de produtos únicos de confeitaria a baixo custo, isso em 5 anos, o que eu tenho que fazer hoje, nesse ano, né? No ano em que a gente está, geralmente você faz, vamos supor, se você está buscando os objetivos, você faz, sei lá, em outubro, novembro, você começa a pensar os objetivos do próximo ano, né? Então, vamos pensar aí agora para já 2021. Então, o que você pensaria de objetivos para 2021 para alcançar aquela visão que você colocou lá no seu negócio, né? Então, no caso aqui, a gente poderia também ter o mesmo tipo de erro, ter uma forma genérica. E o que a gente quer é ser cada vez mais específico. Lembra que você está olhando a floresta de cima e está descendo para focar mais na árvore. Então, um dos erros é, por exemplo, aumentar a produção de doce a cada ano. Está solto. Você não está dizendo o que exatamente você tem que fazer, o que você precisa fazer, qual é o seu objetivo. De então, qual doce, enquanto, né? Exatamente, está solto. Então, você poderia colocar, né, como forma correta de fazer um objetivo. Produzir 2 novos tipos de doce e formar parcerias com 2 estados da região Nordeste. Então, você veja que como você queria atacar o mercado brasileiro, agora você está especificando que você quer atacar 2 estados do Nordeste esse ano. E aí você pode ir já, no próximo ano, já crescer mais um pouco, e assim, paulatinamente, até chegar à visão de 5 anos. Percebe que é um passo de cada vez? Você sempre tem essa visão assim, eu estou na visão, aí agora eu vou descer para os meus objetivos. Só que esses objetivos, eles precisam, para eles existirem, né, para eles acontecerem, digamos assim, eu preciso de orçamento. E aí a gente começa a chegar na pergunta que a menina fez em relação a quanto investir. Veja o seguinte, eu defini a minha visão, desci para o meu objetivo, e agora, para eu realizar esse objetivo, eu vou precisar transformar isso em um projeto, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá, se eu estipulei no meu objetivo, eu quero produzir 2 tipos de doce, eu vou ter que fazer uma série de coisas, né? Para conseguir montar esses 2 novos tipos de doce. Eu vou ter que estudar um novo tipo de produto, de matéria-prima, eu vou ter que estudar combinações para chegar a esse novo doce. Eu tenho que, de repente, contratar alguém específico, se eu quero fazer... eu quero trazer esse doce, vai ter que ter
itens da culinária, já que eu quero ir para o Nordeste, né? Eu quero ter itens da culinária do Nordeste. Então, eu vou fazer doce específico com coisas de lá. Então, eu posso querer contratar não sei se é doceiro, um confeiteiro, né? Acho que é confeiteiro. Um confeiteiro que efetivamente seja de lá do Nordeste e me traga esse conhecimento para eu poder lançar esses 2 novos tipos de doce. Então, veja, eu estou montando um projeto, né, para cumprir aquele meu objetivo, né? Só que todo projeto, seja lá de que gênero for, né, para confeitaria, para roupa, para qualquer coisa, qualquer tipo de empresa, desde uma produção de um carro até a produção de pequenas coisas, de uma bijuteria, enfim, né? Eu preciso fazer esse projeto com dinheiro. Então aí eu começo a criar o que eu preciso no meu orçamento. E aí eu vou fazer o controle de tudo que a gente fez, né? Falou ontem. Então ali eu já tive um mapa de como eu estou em relação às minhas despesas e receita. Eu tenho agora definido um objetivo para esse ano e vou dizer assim, tá, então se eu conseguir, conforme nós falamos ontem, ter um lucro de, sei lá, 100 mil, beleza, então agora eu vou pegar tudo que eu preciso para cumprir aquele meu objetivo, formar aquele meu projeto, e desses 100 mil eu começo a alocar para cada tarefa que eu queira, né, um determinado valor. E aí eu tenho efetivamente o quanto eu vou investir. Porque veja bem, se eu chego e começo a verificar, eu vou fazer várias coisas, né, várias atividades para conseguir fazer a confeitaria desses 2 novos tipos de doce. Só que, por exemplo, ao descrever tudo o que eu tenho que fazer, eu percebi que eu não consigo contratar uma pessoa lá do Nordeste, vai me sair muito caro. Então eu vou, de repente, pegar um estudante, né, de confeitaria aqui do Rio mesmo. Perceba que, nesse caso, eu diminuí porque eu verifiquei que o que me sobrou ontem não vai dar para completar esse meu orçamento desse projeto, então eu reduzi o meu projeto para poder caber no valor que veio do que a gente falou ontem. Então eu cruzei toda a minha visão de como eu estou em relação a finanças, e aí eu quero expandir o meu negócio, né, segundo o meu objetivo, e eu aí aloquei um orçamento de acordo com o montante que eu reservei aqui. Então aí eu tenho... Fala, Ranieri. Não, conclui. Então, efetivamente, eu tenho quanto eu vou investir esse ano. Percebam que ele sempre parte de um objetivo, de uma visão, de um objetivo e de um projeto alocado para cumprir esse objetivo. Isso aí. É só o que eu queria trazer presença no que você está falando, Mary, é que a grande sacada que você está falando aqui é que o foco não tem que ser, sobrou dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro? Gente, sobrar dinheiro sempre, e você sempre ficar nessa dúvida do sobra o dinheiro, eu não sei o que faço, sobra o dinheiro que eu não sei o que faço, tá errado, é ruim. Então, a sacada aqui é você simplesmente começar a se antecipar a essa sobra de dinheiro. Na verdade, o que você tem que fazer é planejar ali o que você deseja para você, montar o seu plano, né? Definir quais são as atividades que você precisa fazer, quanto de dinheiro você precisa para cada atividade dessas e quando é que você efetivamente vai precisar desembolsar. Você vai ter ali uma lista de 10 atividades para fazer naquele ano para atingir aquele patamar que você definiu. Você não vai precisar pagar tudo de uma vez. Você vai pagar, sei lá, 10 mil reais no primeiro mês, dali a 3 meses você tem que desembolsar mais 5, enfim. Você vai saber quanto cada atividade dessa vai te custar e quando você vai precisar desembolsar esse dinheiro. E aí você tem que fazer o seu planejamento de faturamento e custos de forma que você consiga ter esse valor em caixa quando chegar a hora. Então, não a sacada é justamente essa. Só queria trazer a presença para isso, né? A sacada não é sobrou um dinheiro, então agora eu faço. A forma inteligente de você usar, alocar um dinheiro que está sobrando é não deixar ele sobrar. É se antecipar a isso, saber que você vai ter aquele dinheiro e o que você vai fazer com aquele dinheiro. Nem que seja investir, guardar, botar em reserva de emergência, não necessariamente você precisa gastar, tá? Mas é você saber qual é o direcionamento que você vai dar para aquele dinheiro.
e num tempo maravilhoso em que sobre ainda mais do que o que você previu, maravilha, aí você tem que ir ainda mais, né? Dá para antecipar alguma atividade aí que eu previ para o meu ano, para eu usar esse dinheiro imediatamente? Vale a pena eu abrir um outro projeto paralelo que vai me levar a um outro caminho que é complementar ao que eu pensei para mim? Então, o pensamento é sempre esse: se antecipem, né? Parem de agir reativamente no negócio de vocês e comecem a agir proativamente. A gente tem que aprender a ser dona do nosso negócio. Quando a gente é dona do nosso negócio, a gente é que está com o volante, o leme na mão. É a gente que tem que conduzir e não ser conduzida e ficar sendo levada, né? Exato. Uma outra coisa aí que você me fez lembrar também, né, Raquel? Porque, por exemplo, para quem tem dívida, né, que acho que foi até uma das perguntas, né, de ontem, para quem tem dívida, se sobrar esse dinheiro e tal, se conseguiu sobrar mais do que você previa, tenta já puxar algumas mensalidades dessa dívida que você retira os juros. Né? Então, no longo prazo, você já começa a ganhar. Entendeu? Em cima, inclusive, da dívida que você tinha. Isso é uma coisa importante. E aí a gente está dando um exemplo de confeitaria, que pode parecer uma coisa maior, mas isso vale para qualquer situação. Se você é uma manicure que atende as clientes em casa, e aí você quer para ser reconhecida, por exemplo, como uma manicure que seja referência em todos os tipos de unha possível. Aí agora você quer fazer um curso de uma unha fibra de vidro. E fibra de vidro. Então, você vai ter que fazer esse curso. Beleza, você vai colocar um orçamento também para aquele ano. Não importa, você teve aquela visão, o objetivo foi fazer esse curso esse ano, e você vai colocar esse orçamento para isso. Então, essa lógica, essa sequência, né, de coisas é passível para qualquer tipo de negócio, né? Você pode dizer assim, mas meu negócio é tão pequeno, sou só eu. A lógica é absolutamente a mesma. Parta sempre do maior, né, da visão da floresta, até chegar à árvore. E aí aloque o valor que você precisa à ação que você queira. E aí fica muito mais fácil, inclusive, de você responder: eu tenho ou não tenho dinheiro para fazer isso nesse momento. Que aí você já está no nível mais, digamos assim, mais abaixo, né, da tua sequência, né, de visão. Porque quando você só tem aquela parte de cima, né? Eu sei até o que eu quero fazer daqui a 5 anos. Mas aí fica uma coisa muito solta, que você não vai dizer assim, mas quanto eu tenho hoje, né? Você tem que buscar o quanto você tem hoje para dizer, eu tenho ou não tenho dinheiro. E aí você consegue efetivamente controlar os seus investimentos, o seu orçamento para aquele ano, né? Isso aí, isso vale também para o âmbito pessoal, e eu me lembrei até de uma dica que o Gustavo Cerbasi dá muito, né? A Natália Arcuri também, que são especialistas em finanças pessoais, e aí eles recomendam assim, né? Quando você tem, só falando de pessoa, mas é o mesmo raciocínio para a empresa, né? Você recebe lá o seu salário, você ganha aquele dinheiro, e aí eles recomendam que você tenha os envelopes físicos, né? Envelope do aluguel, envelope da escola, envelope do lazer, envelope de várias coisas. E aí você bota o dinheirinho de cada coisa daquelas, lazer, o quanto você definiu, e assim, tirou daquele envelope, acabou, naquele mês você não tem mais aquele dinheiro. Então, da mesma forma, né, essa dica que eles dão para o âmbito pessoal, ela também serve para a empresa, porque às vezes a gente está falando que tá sobrando dinheiro, eu preciso juntar um dinheiro, um tempo, para poder investir naquilo que eu estou com vontade de investir, que vai me levar ao meu objetivo, vai me aproximar da minha visão de negócio e me fazer crescer. Como é que eu faço para não me perder, né, desse dinheiro ali ficando junto, aumentando, e eu ficar, né, às vezes, achando que aquele dinheiro está ali sobrando? É você efetivamente fazer um controle, né? E aí colocar lá, esse dinheiro aqui é da obra da loja, supondo que seja isso que você tem que fazer. Então você todo mês eu vou aportar R$2.000. Então você vai começar, no primeiro mês, R$2.000. Aí você reserva ele lá numa conta de investimentos de liquidez diária para guardar ele, beleza? 2.000. No mês seguinte, 2.000. Aí você vai lá no seu controle e bota mais 2.000. Você já sabe que tem R$4.000 ali daquele dinheiro que é para a obra da loja, que não é para outra coisa, não tá sobrando, não é para fazer uma festa, né?
Então é do mesmo jeito. Exato. Tudo são projetos, né, Raquel? E assim, se você controla o que você quer fazer através do projeto e você tem o controle do orçamento, você vai ter seu negócio efetivamente na mão, né? Porque aí você sabe para onde está indo, como está indo, com que dinheiro está indo, então isso é muito importante, né? E como eu falei, você tem essa lógica para o seu negócio, né? Porque ontem a gente bateu muito na parte do Prolabore também, né? Então você tem lá a visão do seu montante, do quanto tem de dinheiro na sua empresa. Uma das despesas é o Prolabore, então você tirou esse valor aqui do montante, né, da tua empresa. E aí a lógica de ter visão, objetivos e um orçamento para a sua vida pessoal a partir do seu Prolabore, a lógica é a mesma, gente. Então, assim, também tenham objetivos, também tenham uma visão para a sua vida, né? Porque a mesma lógica que você usou aqui para o seu negócio, você usa para a sua vida. Só que aí, por exemplo, o que a gente indica, né, é que para a vida pessoal, uma visão já pode ser num nível mais de 10 anos, né? Não precisa ser tão curto quanto para um negócio. E aí você vai trabalhar todas as suas áreas da vida, como a gente já até falou aqui em alguns posts e tal, né? Porque você vai ter uma visão de lazer, como a Raquel falou, você vai ter uma visão para sua família, relacionamentos a dois, enfim. Então, tudo isso tem que estar a partir do seu Prolabore, você vê quanto que você vai gastar em cada coisa que você move dinheiro dentro da sua vida pessoal, né? Então é importante também isso. Mas a lógica é absolutamente a mesma. Isso aí. Essa coisa que você falou do tempo, né? A gente sempre sugere, porque a gente sabe que isso gera uma dúvida, né? Por quanto tempo, né? Quanto eu devo investir? Por quanto tempo eu devo planejar? Esses tempos, 5 anos para a empresa, 10 anos para a pessoa, são referências, tá, gente? Não peguem isso como uma coisa fixa, que se você não fizer assim, né, a sua vida vai estar arruinada e acabou. Não, pegue isso como uma referência. O que eu acho que é legal, importante vocês pegarem aqui, é que a ideia de você ter ali, estabelecer um tempo mais ou menos que você quer atingir, é você não se perder no caminho, é você saber a direção que você está indo e aonde você está querendo chegar. Porque no final das contas, tem até uma frase que o pessoal diz aí, né? O lá não existe, chegar lá não existe. Porque quando a gente chega lá, a gente já está querendo outro lá. Então, não existe chegar lá, né? Então, esse lá que hoje a gente estabelece que o meu lá daqui a 5 anos é X. Conforme o tempo vai passando, eu vou amadurecendo e vou conseguindo vislumbrar outros destinos, né? Outros far, far away lá do Shrek, né? Outros lugares longínquos e possibilidades mil. Então, o objetivo é que você não se desvie muito do caminho, porque as distrações que a gente tem são muitas, né? As informações são muitas, as coisas mudam e a gente pode efetivamente mudar o rumo totalmente. E isso não é um problema desde que você saiba que você está fazendo isso, que isso seja uma escolha. A gente vai sempre bater na tecla. A gente quer que vocês saiam daqui donas dos seus negócios. Se vai mudar totalmente a direção, que mude, mas que você faça isso porque você está escolhendo isso. Né? E não porque você foi levada pela corrente. E você só consegue isso com planejamento, com controle, com tomada de decisão. Uma coisa que eu queria pedir aí, Mary, vamos tentar ver se a gente consegue deixar, porque quando você falou algumas vezes de projeto, né? Isso é projeto, isso é só fazer um projeto. Eu acho que existe uma certa nebulosidade em quem não trabalha com projeto a respeito de ficar assim, meu Deus, projeto é uma coisa muito grande, projeto é um negócio que, né, vai dar trabalho, tem que ter um consultor aqui para fazer um projeto para mim. E aí pensa numa coisa muito grandiosa. Se a gente pode pensar numa forma de, assim, básica do que uma pessoa precisaria ter e pensar para ela poder montar um projeto ou vamos chamar de um projeto pocket, né? Alguma coisa bem simples em que ela consiga dar o primeiro passo, né? Então, um projeto, gente, é exatamente desmistificando isso, né? Porque até um filho é um projeto. Né? Então, por exemplo, quando você pensou em ter um filho, né, você formou um projeto ali, que ele teve um início, meio e fim, porque eu não estou falando para a vida toda, né, mas assim, os 9 meses, né, aquela gestação foi um projeto. A gestação teve um início e teve um fim. A partir dali, é uma outra coisa.
Mas, assim, é em qualquer coisa de negócio ou até na sua vida pessoal. Então, o que que você precisa ter? Primeiro, um projeto, ele tem sempre um início, meio e um fim, né? E o que que você precisa para definir esse projeto? Você precisa saber o que que você vai fazer. Então, voltando lá ao caso da confeitaria, dos dois doces novos, eu precisaria, tá, o que que eu preciso para fazer esses dois doces novos? Eu preciso identificar novos ingredientes, eu preciso contratar um novo confeiteiro, eu preciso comprar uma máquina nova para fazer mais doces, né? Então eu preciso lá de uma batedeira XPTO diferente lá. E eu preciso alocar um espacinho novo, eu preciso rearrumar a minha confeitaria para alocar um espaço específico para esses testes, né, desses dois doces novos. Preciso também chamar alguns clientes já que eu conheça mais próximos a mim para testar, para validar o gosto desse doce. Então, isso foi o que você precisou fazer para ter no final esses dois doces prontos à venda, né? Então você pensou isso? Pensou. Então, primeira coisa, o quê? Depois você vai fazer o seguinte, tá? Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer eu sozinha, eu vou verificar isso tudo? Alguém vai me ajudar? Né? Então, quais são os pontos? Eu vou entrar, sei lá, para contratar, né, o confeiteiro. Eu vou, de repente, numa universidade buscar um confeiteiro, eu vou numa associação, eu vou num sindicato buscar esse profissional. Como é que eu vou fazer achá-lo? Né? Quase entender a viabilidade operacional, né? O quanto eu consigo efetivamente operacionalizar aquilo que eu pensei que tenho que fazer. Exatamente. E aí você pode procurar alguém que te ajude ou simplesmente ser você para todas as tarefas. Ok, não tem problema nenhum. Só que, ao você ser só você, né? Essas tarefas, o que vai acontecer? Vai ter que acontecer uma atrás da outra, porque você é um ser único e não vai estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas assim, você tem que perceber o tempo que você vai ter que usar para fazer aquelas tarefas. Exatamente para você não atropelar uma coisa a outra, né? Porque elas têm uma sequência lógica. Você para ver a batedeira, sei lá, que você vai usar no doce, de repente você teve que escolher quais são os ingredientes para ver essa batedeira, né? Porque existe uma sequência das atividades. Então pense também na sequência dessas atividades, né? Você não pode construir a casa pelo telhado. A mesma coisa, você constrói do alicerce e vai subindo. A mesma coisa para qualquer tipo de negócio. Você só tem que pensar a lógica dele. E aí vai entrar no ponto que a gente falou do orçamento. Cada uma dessas atividades terá um custo, né? Tem o custo da própria contratação da pessoa, por exemplo, da própria compra da nova batedeira, e também tem os custos outros, né? Que, por exemplo, você teve que usar para deslocamento, ligação. É importante você controlar esses custos que estão oriundos também, né? Então, fica ali, né? A margem, né? A margem do principal, digamos assim. Porque você teve que pegar um táxi para ir lá comprar a máquina nova. Aí, de repente, não achou no mesmo dia, volta no outro dia. Então, são os outros custos que estão ali gravitando em torno do principal. Então, elenque também todo esse custo. E aí, por exemplo, como você vai fazer obra em casa, né? Sempre aparece aquele cano que vem depois, que estoura depois, que não é bem isso que o pedreiro falou. Qualquer projeto, gente, pense sempre naquela margenzinha de risco que pode alguma coisa dar errado e reserve um dinheirinho à parte. Então, por exemplo, se nessa parte do doce você elencou e deu, sei lá, 50 mil, né? Guarde aí mais, pelo menos 10% a mais, porque alguma coisa pode dar uma vírgula errada e aí você pode estar muito aqui e aí complica. Então, é reserva de emergência do projeto, não da empresa. Do projeto, exatamente. Exatamente. Porque aí você vai ter uma margem de segurança. Porque aconteceu tudo lindo e maravilhoso, nada saiu do lugar. Você pega aquele potinho,
da margem de segurança do seu projeto e volta de novo pro potinho da sua empresa. Não tem problema nenhum. Você não vai, opa, sobrou, vou gastar com outra coisa. Não, você vai voltar com aquele para o montante maior. Né? Sim. Você caiu no Face e no YouTube, tá, Mary? Só para você saber. A minha rede saiu. Eu vou... só, assim, sintetizando, né? Então, o projeto, gente, quando a gente fala projeto, para não parecer uma coisa muito grandiosa, né? Você precisa basicamente, então, de um objetivo, que é o que você quer ao final, que é ali a sua visão, atingir a sua visão, o seu objetivo daquele ano. Você tem que saber o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer e quem vai fazer. Então, você precisa desses 5 elementos para você construir o seu projeto. E uma coisa que eu acho legal de destacar quando a gente fala de projeto, de planejamento e de, né, maneiras inteligentes de usar o nosso dinheiro, é que quando a gente está no campo da abstração, planejando e pensando, tudo é perfeito, tudo corre maravilhosamente bem. E mesmo quando a gente separa, né, tempo ou dinheiro para os riscos e para as coisas que saem do controle, ainda assim, não vai sair necessariamente daquele jeito. E todo projeto, todo planejamento, ele não é feito para você achar que só porque você planejou, aquilo vai acontecer do jeito que você planejou. O que acontece é que, quando você tem um projeto, um planejamento para te guiar, quando as coisas saírem do curso, porque elas vão sair, você vai saber qual é o seu caminho, qual é a curva que você pega para voltar para onde você estava. Para você não pegar pegar um vento, sair da direção e seguir para uma direção totalmente errada. O seu planejamento... Parar em outro lugar, né? O seu planejamento, o seu projeto, ele vai te dar justamente isso, a direção. Então, se alguma coisa te tirar daquele prumo, você consegue saber o que você precisa fazer para voltar. E aí você pode ter que incluir algumas atividades. Isso pode te custar mais dinheiro, isso pode te custar mais tempo, mas você vai estar com clareza e vai ter rapidez para agir, porque você, imagina, se você não sabe para onde você está indo e o que você precisa fazer para chegar lá, você muitas vezes você demora a perceber que você tem um problema, que você já está fora do caminho há um tempo. E aí vai te custar mais dinheiro ainda tentar voltar, pensar como é que faz e tudo isso, né? E aí vira de novo, né? Como a gente falou lá no início, né? Vira a vida de sobressaltos, né? Porque quando você entra numa empreitada de fazer uma coisa nova, seja lá de que porte for, e começam a aparecer coisas que você não previu, aí vira também naquela vida de sobressaltos, e aí ninguém quer isso. Então, importante ter esse planejamento exatamente para te deixar com paz, né, ao longo do que você vai fazer naquele ano, né, naquela previsão daquele ano, né. E aí só controlar e ajustar as coisas que porventura aparecerem, mas sem estar naquela agonia, naquele sobressalto. Isso aí. Então, gente, é isso. Na verdade, o objetivo é que você não tenha dinheiro sobrando, mas que você tenha aí um planejamento para você alocar o dinheiro, o lucro do seu negócio, saber o que você vai fazer com ele de maneira inteligente para que ele te gere o máximo de retorno possível, né? Tanto para você quanto para sua empresa. Então, não queremos ter montantes e montantes e montantes de dinheiro sobrando necessariamente. A gente tem que planejar esse dinheiro que vai sobrar, o que a gente vai fazer com ele, e se ainda assim sobrar mais um pouco, a gente vai aumentando ali o tamanho dos nossos sonhos. Exatamente. Porque aí, gente, é aquele controle que nós falamos também lá no início, né? O nível de abastança. Cada ano você está conseguindo um pouquinho mais, e aí dizer assim, não, esse ano, por exemplo, se eu parasse de trabalhar, eu conseguiria viver com a mesma qualidade de vida durante 4 meses. No próximo ano, eu já quero fazer a virada para 6 meses, para 10 meses e assim por diante. E aí é o que eu falei, né? É paz. Com certeza. Então tá bom, gente. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Beijo.